7 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Hoje, neste programa com o jornalista Arnaldo Neto, recebendo o subsecretário de Saúde de Campos, Dr. Paulo Irano. Dr. Paulo, eu vou abrir esse bloco aqui, conforme falei com o Arnaldo agora, fazendo uma pergunta do nosso telespectador que está aqui, e presidente do Sindicato dos Médicos, Peterson Gonçalves Teixeira. E ele diz aqui na sua postagem, ele faz uma pergunta. Bom dia. Afirma depois uma pergunta, né? É sabido que os profissionais da área de saúde estão esgotados nesse contexto de pandemia da Covid-19. O que a Secretaria de Saúde tem feito para valorizar esses profissionais? As férias, pagamento de salários, as condições de trabalho estão sendo melhoradas e respeitadas? Sim. Bom dia aí, Peterson. Muito obrigado aí pela pergunta. Acho muito importante a gente tratar assim da categoria médica e de todos os outros profissionais da saúde, que não é só o médico, né, mas é uma equipe multidisciplinar que atua, que fica dia e noite em cima desses pacientes e também na rede como um todo. Sim, a gente está tentando entender que iniciamos, né, o governo nesses primeiros meses agora. A gente pegou uma situação, e você tem conhecimento disso, pelo sindicato, das condições que nós encontramos todo o sistema de saúde como um todo. Perfeito? Havia uma situação bastante complicada, eu diria, né? Pegamos um Hospital Geral de Guarulhos que, né, seremos obrigados a interromper as atividades para que se reconstrua aquele hospital, mas frente à pandemia não conseguimos fazê-lo. Temos tido, sim, uma atenção muito especial com as equipes que estão na linha de frente, ou seja, que estão no centro de Covid, que estão lá no Hospital Geral de Guarulhos, que estão lá no Hospital São José, nesta linha de frente no atendimento ao Covid. E temos tido, sim, uma atenção muito especial, uma interlocução com as equipes. Temos buscado, inclusive, agora, nesta convocação que temos feito dos médicos que estavam, por várias razões, afastados ou deslocados das suas áreas de trabalho, né, de locais de trabalho pela própria pandemia. Então, nós temos feito um apelo, e reforço esse apelo aqui, aos colegas que estão, por alguma razão, em outras áreas. Nós estamos precisando de ajuda. É preciso que vocês se sintam também um pouco solidários às equipes. Não que vá para ali para ficar, não. A gente quer dar uma folga aos colegas. Isso a gente já está numa programação, temos buscado algumas alternativas em dar uma folga a eles. Eles estão há um ano labutando dia e noite num sofrimento que só quem está ali imagina o que é aquilo, né? Para que a gente possa, na verdade, aliviar um pouco e dar-lhe, sim, uma folga quando você fala em férias. Não é por questão de férias, de remuneração, é por questão mesmo de humanismo, de aliviar um pouco a pressão que estão sofrendo, que estão vivendo no dia a dia. Então, a gente está atento, sim, e temos buscado, a gente tem também pedido, e há uma determinação clara do prefeito, do vice-prefeito, principalmente o Frederico, está muito nessa linha de frente nas negociações com a gente, em relação à questão salarial, em relação à questão do pagamento desses médicos. Vamos sim, temos que honrar todo o trabalho dos profissionais de saúde. Podem ter certeza disso, isso é uma linha de governo, determinação do prefeito e determinação do vice-prefeito, de que a gente possa honrar tudo aquilo que está acordado dentro das negociações, o que está pactuado. Sem dúvida nenhuma, todos irão receber os honorários que lhes são devidos, se é que tem alguma coisa em atraso ainda, tá bem? Então, acho que eu consigo responder, mas faço também um apelo e pedimos ao sindicato que nos ajude a convocar esses colegas para que possam ajudar as nossas equipes que efetivamente estão esgotadas. Uma ajuda. Não, eu vou ficar um mês aí. Então, neste um mês, a gente pode aliviar com o colega, porque tem sido difícil, viu, gente? Não é quando a gente fala em aumentar leito,
Não é simplesmente colocar um leito ali. O leito que está ali, ele precisa ter uma equipe só para movimentar um paciente, que a gente chama na situação pronada, que é colocar ele de bruços para ele respirar melhor, mesmo antes de ser entubado, de estar no respirador. A gente precisa de 10 pessoas para poder fazer esse movimento de virada de bruços do paciente, porque ele está ali sedado, ele está ali todo, né, o peso dele quase que duplica quando ele está relaxado, né? Então, é preciso de muita gente. Além do médico, tem o enfermeiro, tem os técnicos de enfermagem, tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, tem uma equipe enorme, e nós não temos um número de equipes com qualificação em terapia intensiva para que a gente possa ampliar 10, 25, 50 leitos. Não é assim. É muito difícil. Isso que está acontecendo aqui acontece no país e no mundo, gente. Essa que é a grande realidade. Tá bem? É isso. Espero ter respondido aí, viu, Peterson? E estamos aí à disposição. Qualquer coisa, vamos fazer um contato direto, pessoal, sempre que tiver algo que tiver, né, distorcido ou uma informação errada, por favor, nos procure que vamos tentar ajudar a equacionar e a resolver. Doutor Paulo, vamos falar um pouco sobre a questão de vacinação aqui em Campos. Você já colocou aí em alguns momentos da entrevista a chegada de novas doses, 21 mil doses, que é um lote maior do que o que o município já recebeu anteriormente, né? Agora, e que alguns postos de vacinação vão ser ampliados. Como que fica a partir de hoje a vacinação? Hoje é para idosos de 76 anos. E a partir de amanhã, como que vai ser ampliado esses postos? Qual é a estrutura que a prefeitura está montando para melhor distribuir essas vacinas? Bom, então, só para também terem uma ideia, né? A gente tinha vacinado até agora, nesse final de semana, uma média de 30 mil vacinas de primeira vez e média de quase 10 mil vacinas de segunda dose já, ou seja, atingindo a vacinação plena. Ou seja, a gente tinha aplicado e recebido praticamente 40 mil doses até agora. Ontem nós recebemos 21 mil doses. Então imagine, em 2 meses de vacinação, a gente havia recebido praticamente 40 mil. E agora nós recebemos num dia 21 mil doses. Então, quem traz essas doses, quem determina este número de doses, não somos nós. É o Ministério da Saúde que disponibiliza aquele lote de vacinas que eles têm para o país inteiro. Isso já está sendo melhor organizado. Eles detêm um número X que recebem de duas grandes fontes que são brasileiras, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz no Rio. Butantan em São Paulo e Fiocruz no Rio. Eles estão produzindo, eles estão, né, invasando essas vacinas, que recebem o IFA, que é o insumo básico para poder produzir a vacina, e por termos essa tecnologia já avançada de vacinação no Brasil, então com isso nós conseguimos produzir aqui. Então, são essas duas grandes fontes que cedem ao Ministério, e o Ministério então faz a sua distribuição conforme lá os critérios geopopulacionais do nosso país. E nós fomos então, agora, por provavelmente um número maior, central, distribuíram mais doses para a gente. Não depende da nossa vontade, não depende de nenhum dado nosso apresentado, mas sim de uma determinação, e aí essa hora funciona a questão tripartite. O Ministério da Saúde iria para o Estado do Rio de Janeiro, que aí distribui para as nossas cidades todas. E eu quero aqui dizer, inclusive, parabenizar quem traz essas vacinas todas as vezes, que as vacinas chegaram a Campos, foram trazidas pelo secretário estadual de saúde, o Carlos Alberto Chaves, que tem sido também uma pessoa muito amiga da nossa cidade. Tem nos atendido sempre que recorremos a ele num desespero, ele tem recorrido, ele tem nos atendido dentro também do possível. Quando eu falo do possível, ontem mesmo ele nos trouxe a vacina, junto da vacina ele nos trouxe algumas quantidades de bloqueadores neuromusculares, que também é uma droga que vem faltando no país todo.
Muitas pessoas talvez não tenham ideia do que vem a ser isso. Bloqueador neuromuscular é para relaxar a musculatura. Quando a pessoa precisa estar sob assistência ventilatória no respirador, o respirador ele faz o quê? Ele joga o ar para dentro do nosso pulmão. Para fazer a filtração, tira. Quando você precisa de injetar esse ar, insuflar o ar, o aparelho recebe uma resistência do músculo nosso. Então é preciso relaxar esse músculo para que esse respirador funcione de forma plena. Senão você acaba brigando. Se o paciente estiver acordado, né, ou estiver sem relaxante muscular, ele acaba reagindo e aí não ocorre bem a respiração, consequentemente não oxigena bem e aí ele agrava. É simples assim, né? Imaginar, mas isso é de uma complexidade. É preciso ter esse remédio. Sem esses remédios nós não vamos conseguir assistir bem o paciente. E isso é uma falta mundial. O país inteiro hoje está sentindo essa falta. Quando fala que está faltando kit para poder intubação, são essas drogas que fazem a intubação, a sedação e o relaxamento. Então não depende da gente. O prefeito autorizou uma compra, pedimos 40 mil doses. Sabe quanto o laboratório conseguiu fornecer? 400 doses. Essa angústia, esse desespero que as equipes ficam trabalhando, que o município fica trabalhando, ninguém tem dimensão disso. Isso é muito angustiante, é desesperador. Quando a gente, meu Deus, não chegou, não conseguiu. Então a gente vai para todas as frentes possíveis, inclusive de empréstimo nos municípios vizinhos, quando tem, nos outros hospitais. Está havendo uma união muito grande de toda a rede, tanto a rede privada quanto a rede pública, de um ajudar o outro nessa hora. É preciso isso, solidariedade, companheirismo, que a doença é uma só. Então, meus amigos, quando a gente fala de que a vacinação, hoje a gente vai conseguir ampliar, não é ampliar porque a gente não queria ampliar, é porque não tinha dose para ampliar. Então, estávamos vacinando em polos, né, do drive-thru, que era na UENF, né, no Shopping Guarulhos, na Secretaria de Saúde, nos plantadores de cana. A gente vai ampliar esses 4, 5 polos para 24 polos a partir dessa semana. Em vários outros locais, a gente vai para o interior, vai para Santa Maria, vamos para o Farol, vamos vacinar na periferia, né? As vilas olímpicas que estiverem em condições também vão ter polos ali de vacinação. A ABB, a antiga ABB, onde é lá o centro de esportes, vamos ter. Então, são vários locais em que isso vai ser tudo divulgado. E aí eu falo, vejam a maldade de certas pessoas que, na verdade, não têm o que fazer, ou são de uma maldade extrema. Soltar fake news, dizendo que está vacinando idade tal em tal lugar. Mentira, cuidado, por favor. Existe um site da prefeitura e que ali sim sai a versão oficial, real, que vai acontecer. Então, tudo que vier de noticiazinha, que você desconfia e vai lá para o site, né? Já que você está ali num outro site ou, né, numa rede social, procure se te interessa ou se é preciso saber certo, veja se é verdade, não multiplique aquilo que você desconfie. Fake news está recheado. A internet é terra de ninguém. Infelizmente, os maldosos, aqueles que têm um mau caráter, ficam fazendo essa distorção de informação tão importante, vital para as pessoas nesse momento. Coloca a mão na consciência, o mal que quem solta uma fake news ou repete uma fake news faz para as pessoas. Gente, ao invés de fazer o mal, vamos fazer o bem. Ao invés do ódio, vamos ter amor no coração. Pelo amor de Deus. Perfeito. É essa a questão. Aliás, se me permite, Arnaldo, duas informações que o senhor passou e que coincidem com o que o doutor Nélio falava com a gente aqui na semana passada. A questão desse relaxante muscular,
para que não haja esse confronto, né, de autodefesa da gente, brigando com o sistema. Ele falava sobre isso, e quando eu pedi para dar uma última palavra também sobre essa dica aí de como enfrentar essa pandemia, ele falou: vamos primeiro combater as fake news. Aí usar máscara, coincidiu perfeitamente. Acho que o caminho é esse. Algumas pessoas colocaram aqui sobre essa questão da união para combater essa pandemia. Arnaldo, já que eu me intrometi aí no assunto, tem uma pergunta sobre planejamento de chegada de novas vacinas. E com essa confusão toda de troca ministro, entra ministro, sai ministro e ninguém é ministro até o momento, foi trocado também o protocolo, segundo, já não foi mudado de novo, até onde eu consegui apurar, o protocolo do Ministério da Saúde era para que as vacinas brasileiras, as que nós temos aqui em produção no país, que fossem aplicadas a primeira dose e guardadas naturalmente a segunda dose. Isso na primeira fase. Aí agora, de uma semana para cá, um tempo para cá, o Ministério teria autorizado a não guardar mais a segunda dose. Como vocês estão fazendo hoje em Campos? Então, até o presente momento, a gente vinha exatamente seguindo a própria recomendação do Ministério da Saúde, que era: você tem um lote de 10 mil doses. Este lote ele tem que ser aplicado a primeira e a segunda dose. Então, aplicávamos 5 mil doses e guardávamos 5 mil doses para aplicar a segunda dose, em 3 semanas, 2 e 3 semanas, que é a vacina da Coronavac. A vacina da Oxford permite uma segunda dose em 3 meses. Então, essa é a diferença. O que acontece? Por que havia essa restrição para guardar a segunda dose? Porque eles não tinham garantia de produção o bastante para daqui a 3 semanas, me deu 10 mil doses, vacina todas, daqui a 3 semanas, Ministério da Saúde, junto aos fornecedores, vou conseguir lhe dar mais 10 mil doses. A mudança dessa chave, de que agora podemos usar todas as doses como primeira dose, é porque eles, o Ministério da Saúde, devem estar com a garantia da produção local das quantidade necessária para suprir a segunda dose, sem ser necessário mais guardar. Isso, em termos de quantidade, em termos de logística da aplicação, é fantástico. A gente vai dobrar a nossa capacidade numérica de vacinar as pessoas, não é? Então, acho que esse é o entendimento. E tenho a impressão de que eles estão hoje, o Ministério hoje tem a garantia de que esta produção local, ela estará o bastante já alavancada para me garantir em 3 semanas, no caso da Coronavac, a segunda dose daquelas primeiras que me enviaram. E da Oxford, a gente tem, então, também essa garantia para até 3 meses da segunda dose. Eu acho que esse é o cenário. É por conta de que a produção das vacinas houve um aumento, e isso é visível, porque recebemos mais já ontem, e tenho a impressão que essas 20 mil doses, então, a gente já tem, pelo menos em 3 semanas, deveremos receber novamente mais 20 mil doses da Coronavac para fazer a segunda dose. E, na sequência, acho que a gente tem que entrar, sim, nesse fluxo. Quanto mais vacinas nós tivermos, né, logicamente, teremos a vacinação do maior contingente da nossa população e, consequentemente, um risco menor de mortes, principalmente. Porque, lembrar, gente, a vacina, ela não lhe dá proteção total de não ter a doença. A gente tem visto inúmeros casos de pessoas recentemente vacinadas que, mesmo assim, contraíram a doença. O que ela nos dá é uma segurança de que o percentual de vacinados já não vão mais, até o presente momento, não caminham mais para o óbito nesse percentual que está caminhando atualmente. Agora, a proteção de não ter a doença
ela gira em torno de 60%, 70%. Ontem saiu um estudo sobre a Oxford de 78% de proteção em não adquirir a doença, que é altíssimo, excelente, né? Agora, o importante é que todas elas, tanto que estão sendo aplicadas hoje no Brasil, que são da Oxford, né, AstraZeneca Oxford, que é produzida, envasada aqui na Fiocruz, e a da Coronavac, chinesa, que é envasada no Instituto Butantan, em São Paulo, Oswaldo Cruz. Muito bem, Oswaldo Cruz aqui no Rio, desculpa. Essas vacinas, elas dão uma proteção de 100%, todos os estudos mostram isso, de evitar a morte de quem já vacinou. Então, só disso já é um fantástico. Se a pessoa pegar de uma forma leve, maravilha. Se ele não evoluir para forma grave e, consequentemente, ir ao óbito, é o que a gente quer, né? É o que é preciso ser feito. Então, é isso. Perfeito. E, inclusive, para fechar esse bloco, são 8 horas e 38 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, Arnaldo e doutor Paulo Irano, rapidamente para voltar no último bloco e a gente fala sobre ainda a vacinação, se necessário, o funcionamento das unidades de saúde no município. Tem uma informação aqui, e aí sim, né, eu fui pesquisar aqui uma fonte melhor, que o Cleus Correia me passou, a fonte não dá para acreditar. Mas a gente pesquisou e, de fato, está no jornal Valor Econômico. A Fiocruz fará 6 milhões de doses por semana, uma média de 1 milhão de doses por dia. O laboratório prepara para maio o início da produção de insumo nacional para a produção da vacina, que é o IFA, né? IFA também. Então, já é mais uma boa notícia. E o Betinho da UERJ postou aqui um depoimento, se vocês me permitem rapidamente. Tenho vivido histórias dramáticas nessa pandemia. A pior variante desse vírus são as propagações de notícias falsas, achismos, falta de solidariedade, egoísmo e ausência de empatia. Vamos nos agarrar e nos envolvermos no que temos de mais concreto neste momento, que é a ciência. Abraço aí ao Betinho da UERJ, o ex-prefeito de São João da Barra e pai do Bruno da UERJ, que é o secretário estadual hoje da antiga ação social, que aliás ontem esteve aqui no Noroeste, né, fazendo um socorro ali às famílias também desabrigadas. 8 horas e 40 minutos em Campos, um rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.